Sim, irmãos, estamos retomando, a segunda parte da lição. E nós estávamos falando sobre exatamente os sinais de alerta que vamos ter da palavra de Deus, através dos próximos passos que vamos dar para conhecer a respeito dos laços. Os laços que tentam atingir a todos nós, Vamos começar os tópicos da lição. O primeiro tópico é o laço do amor aos prazeres, O cuidado que precisamos ter quanto a isso. Diz assim a lição, Provérbios capítulo 1, verso 32, 7, 22 a 23. Os irmãos podem acompanhar aí, Provérbios 1, 32. 1, 32 vai dizer assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Agora, Provérbios 7, 22 e 23. 7, 22 e 23. E ele, no instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida, É como que você estivesse, de repente, indo por um caminho, por uma direção, sem saber que ali existe um laço, e esse laço pode destruir a sua vida, Mas veja, o laço do amor aos prazeres. Aqui está o perigo, Mas diz assim a lição: esta é a descrição do caminho do homem imoral, que cede aos desejos insaciáveis da carne. O hedonismo é uma das marcas do homem pós-moderno. Seu prazer individual e imediato é o único bem. Princípios e fim da moral. Uma frase descreve bem nossa atitude quanto aos prazeres. Os que não vivem têm a ilusão, enquanto os que vivem estão insatisfeitos, Então tem pessoas que vivem completamente, descontroladamente dos prazeres da carne. Isso é muito perigoso. É um laço, que a pessoa muitas vezes pode até dizer assim, não, mas é por amor que eu estou fazendo isto. Mas se vai de encontro aos princípios da palavra de Deus, isso não é amor, isso é apenas desejo carnal. E a pessoa tem que fugir disso, Veja, duas coisas importantes a serem observadas aqui em relação ao laço do amor aos prazeres. Primeiro, Deus nos criou com a capacidade de desfrutar dos prazeres. Aqui não há dúvida, E aqui Eclesiastes 2, 4 e 26 vai dizer isso. Contudo, Salomão descobriu que se estes desejos naturais forem desfrutados descontroladamente, eles se tornam ocos, vazios e ilusórios. É o que diz Eclesiastes 2, de 1 a 11. Como ele mesmo descreve sua experiência quanto ao desfrute dos prazeres. Veja, desfrutar dos prazeres da carne é quem está laçado por esse prazer, que se diz que é prazer amoroso, mas não é. Então, Provérbios capítulo 2, de 1 a 3, vai falar de uma vida dissoluta. Quem está preocupado em viver uma vida apenas voltada para os desejos da carne, é como se estivesse vivendo uma vida dissoluta, como viveu aquele jovem, do filho pródigo. Também, Provérbios, no Eclesiastes, capítulo 2, versículo de 4 a 9, vai falar das possessões, porque tem pessoas que têm desejos possessivos, E isso é muito perigoso. Temos que pedir a Deus que nos afaste desse tipo de desejo. Também,
No verso 8 de Eclesiastes vai falar sobre o desejo desenfreado, né, descontrolado do sexo. Isso também é um perigo. E também o desejo do poder. Poder de querer possuir as coisas que não são sua, que não são lícitas, que só vai trazer prazer para a carne, mas que isso vai de encontro à palavra, o ensino da palavra de Deus, né? Temos que estar sempre procurando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas normais, naturais da vida, elas vão ser apreciadas, mas sem esse descontrole possessivo, né, que existe em algumas pessoas. E nós, como cristãos, como servos de Deus, temos que fugir dessas coisas. A segunda observação a respeito do laço do amor aos prazeres, né? Primeiro Deus nos criou com a capacidade de desfrutar dos prazeres, mas não descontroladamente, né? Segundo, o segundo cuidado é o cuidado especial. Esse cuidado especial deve ser dado ao prazer natural que o sexo proporciona, né? Ele pode se tornar perigoso e, em vez de ser uma fonte de satisfação, virá um pesadelo. Não nos esqueçamos, o veneno da cobra também é natural. Então tem duas coisas importantes a ser comentadas. Primeiro, cair no laço dos prazeres descontrolados tira Deus de sua vida ou, no mínimo, tira-o de suas prioridades, né? Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,4. Então, cair no laço dos prazeres descontrolados. Prazer todos nós temos, desejo todos nós temos, mas dentro dos padrões de Deus, né? E não nos padrões do mundo, porque o mundo fica lançando, né, propostas para o homem cair, né? Mas temos que ter muito cuidado com isso. Cair no laço dos desejos carnais é o caminho mais curto para o fracasso, a frustração, a desilusão e o mau testemunho, como escreve 1 Pedro 2, 11 e 12. Então, se a pessoa cair de fato no laço, né, os desejos carnais, ela está praticamente cavando a sua própria cova, né? Porque diz o texto que é o caminho mais curto para o fracasso, a frustração, a desilusão e o mau testemunho, porque as pessoas vão olhar para nós como cristãos, como servos de Deus, e vão querer ver a diferença que há entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, aqueles que andam, né, dentro da palavra e aqueles que não andam. Por isso precisamos pedir a Deus a cada dia para nos controlar os nossos desejos, né, por meio do Espírito Santo que habita em nós, para que não venhamos deixar de que esses desejos descontrolados venham nos fazer fracassar na vida cristã, porque nós temos visto por aí, né, exemplos de pessoas que de fato caíram na cilada do inimigo, né, e de repente até, vamos dizer assim, se desviaram do evangelho por causa dos prazeres da carne, por causa dos desejos descontrolados, né? Pessoas até a nível de liderança, né? Pessoas que tinham uma certa expressão na área cristã, na vida cristã, e de repente, por conta de terem dado brecha aos prazeres da carne, terminaram se afastando do evangelho, né? Estão aí, por aí, por quê? Fracassaram porque deram espaço ao desejo descontrolado da carne. E o objetivo da lição é exatamente nos mostrar de que, como cristãos, como servos de Deus, temos que fugir desses laços, né? Para não querer dizer, não, é por amor, mas não tem nada por amor. É a carne que muitas vezes leva a pessoa a esse tipo de comportamento, e esse comportamento não é condizente com um servo de Deus, com uma serva de Deus, né? Por isso que nós temos que andar de maneira prudente, sensata, para não deixarmos que esses desejos eles nos atraiam, né? Principalmente porque às vezes, né, se nós observarmos direitinho,
Se não tivermos cuidado, até dentro da própria igreja, surgem pessoas da igreja com trajes, né? Trajes sensuais. Isso é muito perigoso para atrair o mal, e a orientação é que todos nós devemos andar de maneira composta, né? Olhar como estamos vestindo, para não darmos essa brecha, porque isso traz tentação para as pessoas na igreja, né? Estou falando aqui em relação às irmãs que devem andar de maneira composta para não trazer tentação para a casa do Senhor, né? Então temos que ter cuidado com esse laço dos prazeres. Nós vamos terminar essa segunda parte e vamos fazer uma pausa para partirmos para a terceira parte. Tá certo, irmãos? Só um instante.